Lembra de um caso que foi mostrado aqui no Balanço Geral, com todos os detalhes, envolvendo uma universitária que teria ido para uma festa em um barzinho, posteriormente, ou um after aconteceu, em um apartamento no centro da cidade. E ali, de acordo com informações, ela teria sido estuprada, abusada. Deixa eu chamar o nosso repórter Vinícius Lemos, que está ao vivo aqui no Balanço Geral hoje, para trazer o trabalho que foi feito pela Polícia Civil, que já concluiu as investigações. É isso, né, Vinícius? Bem-vindo. Ótima tarde para você, boa sexta-feira. E Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a Polícia Civil terminou esse inquérito, concluiu o inquérito, a Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher, e esse inquérito terminou da seguinte forma: os 2 homens que tinham sido presos em flagrante vão responder pelo crime de estupro de vulnerável. Por quê? Vamos lá. Essa vítima estava com um grupo de pessoas comemorando o aniversário de uma amiga. Esses 2 homens estavam nesse grupo. Ela, junto com o grupo, consumiu bebida e também drogas. Eles, depois de passarem por 2 bares na região do Santa Mônica, foram até um apartamento no centro. Lá, ela foi estuprada por 2 homens, pelos 2 homens presos. E por isso que eles vão responder pelo crime de estupro de vulnerável, porque essa vítima não tinha nenhuma condição de ter qualquer tipo de consentimento com o ato. Então, a partir do momento em que ela foi levada para um quarto e teve uma relação sexual, pela forma como ela estava e sem o consentimento dela, ela acabou se transformando em vítima desses homens que continuam presos, viu, Rafa? Eles continuam presos, foram levados para o presídio Jaci de Assis e continuam presos. Existia alguma dúvida sobre essa questão de consumo de drogas, se tinha sido um consumo forçado ou de maneira enganosa? Não. Foi um consumo consciente, mas a vítima não estava consciente para a prática daquele ato. Dessa maneira, os homens acabaram sendo presos. Inclusive, eles sabiam disso, porque a vítima, que tem 21 anos, ela estava praticamente inconsciente, ela não tinha como expressar qualquer tipo de vontade naquele momento de maneira consciente, de maneira que isso pudesse ser levado em consideração. A gente conversou hoje, isso foi passada, todas essas informações foram passadas pela delegada da DEAN aqui em Uberlândia, a doutora Daniela Novaes. Ela conversou conosco e deu mais detalhes a respeito da investigação. Vamos ouvi-la. Era um grupo de amigos que estavam comemorando um aniversário de uma das meninas e ali eles fizeram uso de bebida alcoólica e êxtase. Tudo começou num bar universitário de Santa Mônica. Todo o grupo de amigos fizeram uso de droga e bebida alcoólica e a partir dali eles passaram para outro bar também nesse contexto universitário e de lá eles foram para o apartamento dos autores, onde era para acontecer uma festinha depois disso tudo. A vítima foi de carro com uma das amigas, mais um dos autores. Eles subiram e lá no apartamento dos autores foi onde ocorreu o abuso sexual. Olha, Rafa, nesse meio tempo em que o crime aconteceu, existia um outro grupo, e na verdade o grupo foi separado ali. A vítima subiu com um dos homens, o outro já estava no apartamento e tinha mais um homem que foi até testemunha nesse caso, mas ele não teve participação no crime de estupro. Mas o grupo se dividiu e parte desse grupo foi buscar mais uma pessoa para levar até esse apartamento. Foi cerca de meia hora nesse trânsito. Foi a amiga dela que chegou com esse segundo grupo, chegou no apartamento, viu aquela cena, viu a moça desacordada, ela estava seminua ou, enfim, com apenas parte da roupa ali no corpo. E aí a menina viu isso, a amiga dela viu isso e chamou a polícia. A polícia esteve no local, o rapaz que estava lá e não participou do crime, ele disse que tinha ciência do que poderia estar acontecendo ali, mas ele não sabia que era algo sem consentimento da jovem. Ele não sabia, inclusive, as condições em que essa jovem estava ali no quarto com os 2 homens. Ele não vai responder por nenhum dos crimes, inclusive foi testemunha, deu o relato dele para a polícia como testemunha nesse caso, tá? É importante salientar isso. Mais uma vez, os homens continuam presos, eles têm outras passagens
pela polícia, como de roubo, de tráfico de drogas. Então eles têm outras passagens e vão responder pelo crime de estupro de vulnerável. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, Rafa, que é importante nesse momento, o seguinte: apesar do uso de drogas e do uso de bebida alcoólica, essa moça é vítima. Ela não consentiu com o ato, ela não tinha condições, inclusive, de consentir com o ato e por isso ela é vítima. Ainda que ela tenha usado qualquer tipo de substância, ela não tinha como expressar isso de uma maneira que você pode levar em consideração. E foi isso que a delegada também deixou muito claro durante a entrevista coletiva. Doutora Daniela Novaes. Homens, pessoas entendam que consentimento tácito não é consentimento expresso. Para um ato sexual, a vítima, a pessoa, a mulher, ela tem que estar ciente das coisas que ela está fazendo. Ela tem que ter a capacidade de anuir com aquilo ali. A partir do momento que ela, por algum motivo, por embriaguez, sonolência, droga, remédio, ela não tem a capacidade de anuir aquilo ali, e você pratica o ato sexual com ela, você está cometendo um estupro de vulnerável. Pois muito bem, vulnerável não pela idade, mas pela condição em que ela estava. Agora, o inquérito foi finalizado, vai ser repassado para a Justiça, o Ministério Público deve fazer a denúncia e aí cabe à Justiça acatar e também julgar esses jovens, se for o caso. Esses jovens não, esses homens, se for o caso aí, a gente vai acompanhando a partir daqui. Rafa? Exatamente, trabalho importante, doutora Daniela Novaes conversando com a nossa equipe, explicando sobre o trabalho da Polícia Civil e também toda a investigação que foi muito rápida. Vamos analisar. Rapidamente, eles concluíram toda essa investigação, os dois responsáveis foram presos, estão à disposição da Justiça a partir de agora, a partir do momento que nós temos a conclusão de estupro de vulnerável. Na primeira notícia que nós demos em relação a esse caso, existia a possibilidade dela ter tomado alguma coisa ou alguém colocado alguma coisa na bebida dela. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, essa situação foi descartada. Houve o consumo de drogas, essa jovem sabia, mas evidentemente ela não sabia, não foi consensual o ato sexual que aconteceu dentro deste apartamento. E esses dois vão responder por estupro de vulnerável. Obrigado, Vinícius, pelos detalhes. Muda tudo.